nós nos acostumamos, no mau sentido, no ano passado, a um grande se vira que o governo federal deu para o povo brasileiro. Cada um foi se virando, né, para sobreviver, para construir a sua rede pessoal de proteção, né, para reorganizar a sua militância, né, fazendo essa transição da luta de massas e das infinitas reuniões presenciais para agora essas infinitas reuniões virtuais que todos nós temos. E esse questionamento sempre passou pelo ano de 2020, né? Como é que a gente dá uma resposta organizada a essa questão, né? A segunda onda, em janeiro, foi muito pesada, né? E isso começou a pipocar. Essas respostas pontuais passaram a demandar algum grau de articulação entre si, né? Então, nós tivemos experiências com as redes de solidariedade, que, ao mesmo tempo, focavam na crise social, na crise econômica, né? Mas, ao lidar com a pobreza, encontrou ali as vítimas da Covid, que não é aquele vírus democrático que ataca ricos e pobres e tudo mais, né? Quer dizer, hoje nós temos uma pandemia que virou um genocídio por uma ação deliberada do governo federal, que, ao negar as políticas públicas, né, para a grande maioria do povo, negou as condições de sobrevivência para os mais pobres. E esse processo de contaminação em massa, em busca da tal imunidade do rebanho, atingiu fundamentalmente quem tinha que trabalhar, quem tinha que entrar nos ônibus, quem tinha que ir de metrô, quem tinha que, de alguma forma, buscar a sua sobrevivência, né? Então, essas redes de solidariedade, elas começaram a lidar com isso de uma forma muito importante, né? Foco, às vezes, na segurança alimentar, o foco na distribuição, né, de máscaras, né? Foi uma resposta de 2020. Os sanitaristas, né, o chamado Partido da Saúde, toda essa rede fantástica de participação social no SUS, foi outra experiência muito rica, né? Rapidamente o SUS teve que dar um giro no seu desmonte e dar respostas efetivas contra toda a política de coordenação do Ministério da Saúde, que deixou, né, a gestão do SUS na mão de estados, municípios, da participação social. Aí o SUS mostrou a sua vitalidade, para além de tudo que foi a destruição que sofreu. Outra rede. A área de direitos humanos enfrentou a pandemia sob outro ponto de vista, né? As igrejas e tradições religiosas, muitas das quais enfrentaram, né, o esvaziamento dos seus templos, né, a necessidade de dialogar com os setores mais vulneráveis das suas comunidades, foi outro setor. Então, chegou em fevereiro, março, essas várias redes começaram a se reunir em Brasília para pensar como é que a gente cria um sujeito coletivo que pudesse criar uma síntese dessas várias iniciativas e dar voz a um sujeito que não está sendo considerado na crise, são as vítimas da Covid. E dessas reuniões, que foram chamadas de forma suprapartidária por várias comissões da Câmara, parlamentares de várias frentes parlamentares, propiciaram esses encontros, né? E desses encontros surgiu a ideia de criar uma associação nacional, que não seria, propriamente, uma entidade representativa de vítimas, mas que seria um espaço de uma aliança estratégica entre vítimas, familiares e entidades e movimentos sociais que se contrapõem à política oficial do Estado brasileiro. Então, nós temos pessoas como a Sueli, que tiveram familiares que morreram de Covid, pessoas que são sobreviventes da Covid, como é o caso do Fernando Moraes, que é o nosso coordenador de comunicação, né? Depois eu explico um pouco as circunstâncias em que ele aceitou essa função e como é que está essa discussão, né? Mas também tem gente como eu, que vem da experiência da organização de redes de direitos humanos e de ação institucional. A primeira é construir um movimento de memória, verdade e justiça do genocídio brasileiro. Desse processo de ampla e generalizada, massiva violação de direitos humanos do nosso povo, que não mexem só com as 600 mil famílias dos 600 mil mortos, mas mexem com 20 milhões, indo para 21 milhões de infectados,
muitos dos quais vão conviver com as consequências da Covid nas suas vidas por anos ou décadas. Estão aí as pessoas sequeladas, estão aí os órfãos da Covid, estão aí as pessoas que perderam seus empregos e estão incapacitados de voltar a fazer a atividade econômica que mantinham antes da pandemia. Está aí a pobreza, né, que atinge essa massa de mulheres, negros, agora jovens, que estão sendo contaminados e que, como eu disse, receberam o Se Vira do governo federal. Então, nós estamos falando de algo muito grande, potencialmente, estamos falando de um processo muito similar àquele que outros genocídios na humanidade viveram. Com vistas a quê? Com vistas à busca da verdade histórica. Não é vontade de Deus, não é um descuido do governo federal, não é uma incapacidade que o mundo inteiro teve de lidar. Aqui há uma especificidade, uma verdade que precisa ser contada, para que haja reparação e justiça. Ou seja, o que as vítimas da Covid e o que a sociedade brasileira demanda do Estado brasileiro, que hoje é hegemonizado por uma aliança entre neoliberais e fascistas, né? De qualquer jeito que prevaleça a resultante dessa aliança, não tem nada para as vítimas da Covid, nem no projeto dos fascistas, nem no projeto neoliberal. Então, várias das nossas iniciativas têm a ver com a valorização dos conselhos que estão resistindo, como o Conselho Nacional de Saúde, das políticas públicas de seguridade social, das políticas de educação e direitos humanos, para que a gente possa, então, desenhar o Estado brasileiro respondendo, num outro cenário, evidentemente, de superação do atual governo, às demandas de uma sociedade lacerada pela pandemia. E terceiro, a responsabilização de quem transformou pandemia em genocídio no Brasil. Não só do Bolsonaro, que é o grande responsável, mas há uma cadeia de comando, né, que precisa ser responsabilizada, porque ele teve a conivência dos ministérios e das secretarias nacionais, de órgãos do governo federal, de governos estaduais e municipais que patrocinaram as mesmas políticas da cloroquina, do combate à vacina, da fake news, né? Uma rede de comunicação da mentira como matéria-prima fundamental da resposta do Estado brasileiro, né? De comunicadores e redes formais de comunicação que receberam dinheiro para mentir para o povo brasileiro, né? Empresas que se beneficiaram disso, que venderam produtos que não eram necessários, até a corrupção que está sendo desvendada pela CPI da Covid. Então, essa cadeia de responsabilidades precisa ser estabelecida. Nós nos incorporamos à tentativa de trazer a temática e a voz das vítimas da Covid e as grandes manifestações contra o Bolsonaro. Procuramos, então, fazer atos simbólicos nas capitais, incorporar nas manifestações do Fora Bolsonaro colunas, banquinhas, panfletagem, voz para as vítimas da Covid. Então, nós temos hoje já 8 projetos de lei tramitando na Câmara, 2 na área de memória e 6 na área de financiamento das políticas públicas. Nós lançamos uma campanha, juntamente com o Instituto Justiça Fiscal, de taxação dos super ricos para financiar as políticas públicas da Seguridade Social em atenção às vítimas da Covid. Então, é fundamental que a gente se apoie, que a gente veicule as nossas capacidades e que a gente traga a uma publicização do que, de fato, essa Covid causou. Eu sempre chamo a atenção de um fato em Brasília. Brasília é considerado um nicho de concentração de riqueza, né? Ali no plano piloto, para quem conhece o lago, quem conhece a situação. Agora, você chega na periferia de Brasília, você vai ver situações que você não viu, talvez, em muitos lugares do Brasil, em lugares de muitas pobrezas. Os containers, por exemplo, lotado com os corpos e as pessoas sem dinheiro para pagar os enterros, fazendo aí, e nada funcionando. Quer dizer, não, mas tem lá a Secretaria de Desenvolvimento? Tinha.
tudo foi desmantelado, onde não há democracia e não há compromisso com a vida do povo. Então, nós vimos situações de pessoas subpedindo para trocar cestas básicas das campanhas que nós fizemos por urnas funerárias, para que não vissem os seus parentes enterrados sem urna funerária. Essa violência da pobreza, da miséria, do descaso, ela precisa ser trabalhada coletivamente, no psicológico, nos traumas que isso significa. Tem muitas pessoas traumatizadas com o que viveram, na falta de oxigênio, os profissionais da saúde que tiveram que fazer escolhas, inclusive, quem é que eles forneciam os equipamentos e a quem não fornecia. Isso precisa ser cobrado, a história precisa ser dita para que amanhã alguém não diga, não, como já se disse, não houve ditadura. A gente está aguardando para fechar. Eu falei com o nosso companheiro Tarcísio Dalmaso, né, que é também consultor do Senado, para a gente fechar a representação ao Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. E hoje eu fiquei sabendo que parece que a própria comissão da Covid também está interessada em fazer essa representação. Então, isso até é bom que a gente já se articula com eles para, quem sabe, a gente fazer uma coisa sólida juntos, né? Uma coisa realmente, a associação vai junto com a comissão da CPI. Eu acho que tem um bom peso nisso daí. E nós queremos que isso esteja pronto lá em outubro, né, para nosso encontro, para que a gente possa, então, apresentar isso. Fora isso, a questão de capilaridade, isso aí é mais com o Renato, mas tem sido organizado a associação a nível estadual, né? Então, isso me parece que ajuda também a espalhar melhor, a disseminar melhor os programas, as ideias, as atividades da associação. Saúdo aqui o Barão de Tararé, realmente tem tido um papel muito importante na resistência a esses tempos difíceis que nós estamos vivendo aí. E agradeço também muito a ajuda, a disposição de vocês de nos ajudar aqui. Realmente a gente vai precisar, porque disseminação é tudo, né? E vocês podem nos ajudar nessa disseminação.